Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Muito conhecido esse texto. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 9. Ezequiel 37. Vamos estar atentos com a palavra de Deus nesse momento. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Leiamos então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Podemos dizer amém? Glória a Deus. É uma palavra profética. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro apocalíptico, assim como Daniel e o próprio livro de Apocalipse. E este texto que nós acabamos de ler, se nós fôssemos abordar aqui as questões proféticas, nós iríamos falar aqui sobre a restauração da nação de Israel. Mas não é esse o assunto que eu tenho para falar com os irmãos nessa noite. É uma mensagem temática. Eu não sou muito de pregar mensagens temáticas. Geralmente eu prego a mensagem positiva, o texto, vou lendo o texto. Mas eu quero refletir com os irmãos aqui sobre esta palavra que nós lemos aqui, ventos. Observem que a palavra ventos, ela está no plural. Ela não está falando só de vento, no singular. E ele, orientado por Deus, ele está num vale de ossos secos. E então Deus diz para ele: profetiza ao Espírito. E ele vai dizer assim: filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. É claro que o profeta aqui, ele está falando dos quatro pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Mas também não é o assunto que eu quero falar. Eu quero falar com os irmãos sobre o vento, no sentido de uma metáfora de dificuldades, problemas, perplexidades, lutas que nós passamos. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus disse que o homem tolo, ele constrói a sua casa na areia, e vem os ventos, vem a chuva, correm os rios, e aquela casa cai. Mas ele diz que o homem sábio, ele constrói sua casa sobre a rocha, e vem os ventos, assopra os ventos, ele diz, são as dificuldades. Aí ele diz: correm os rios, vem a chuva, mas a casa não cai. Casa espiritual. Então, irmãos, eu li esse texto essa semana e fiquei pensando um pouco na minha trajetória ministerial, na minha vida também secular. E até depois, Danilo, pode até colocar mesmo nessa mensagem aí o tema, os quatro ventos. Porque eu quero refletir com os irmãos um pouco nessa noite sobre os ventos que vêm dos quatro cantos da terra, e que nós, aplicando na nossa vida, nós podemos dizer que são períodos que nós passamos na nossa caminhada, e que alguns nós temos muito mais dificuldade do que os outros, mas o certo é que em todo o tempo, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que acredita na sua palavra, aquele que ele tem o seu devocional com Deus, aquele que não se aparta do Senhor de dia e de noite, Deus o sustentará em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer turbulência, em qualquer dificuldade da sua vida. Então observem, o primeiro tipo de vento que eu quero falar um pouco com os irmãos é o vento oriental.
A Bíblia ela é muito rica nessa questão de ventos. O vento oriental, irmãos, ele é um vento, não é um vento bom, mas ele tem o seu lado bom. Por que ele não é um vento bom? Ele é um vento que traz sequidão. O vento que vem do Oriente no deserto, ele costuma trazer muito mais sequidão ainda do que o deserto já é, porque ele traz tempestades de areia. E os viajantes, os peregrinos que andam pelo deserto, os nômades, eles têm uma dificuldade muito grande. Tem momentos que eles precisam acampar, esperar aquela tempestade de areia ser dissipada, para eles continuar a sua jornada. É um vento que traz sequidão. E é interessante que Deus, às vezes ele usa esse vento de escassez, de sequidão, na nossa jornada, na nossa vida, para nos aprimorar. Ele faz isso, irmã Dirce. Se os irmãos lerem, por exemplo, se quiser até projetar aqui, no livro do Êxodo, no capítulo 10, o versículo 13, nós vamos encontrar uma coisa interessante, como é importante esse vento oriental. A Bíblia diz aí no livro do Êxodo, Êxodo significa a saída do povo, a fuga do povo do Egito em direção à terra de Canaã. O Egito para nós é um mundo. Então observe o que a Bíblia diz: então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe gafanhotos. O que significa trazer gafanhotos? Trazer escassez, trazer destruição, trazer tristeza. Aonde passa uma nuvem de gafanhoto, se tiver uma lavoura, se tiver alguma erva verde, não fica nada de pé, some tudo, porque gafanhoto só faz destruição. Deus usou o vento oriental para trazer um enxame, milhões e milhões de gafanhotos sobre a terra do Egito. Deus mostrando para aquele povo que Ele é o Deus vivo, o Deus forte, o Deus soberano, o Deus inabalável, o Deus que tem poder, o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. E os gafanhotos, eles devastaram as plantações dos egípcios. Da onde vieram? Do vento oriental. Então há momentos que nós passamos por ventos, por dificuldades, por escassez, por turbulências, e esse vento ele vem soprando e trazendo sequidão. Quantos de nós que estamos aqui nesta noite que ainda não passou por um vento desse? Sequidão, tristeza, né? Aquela fase que não passa, é o vento oriental, irmãos. Deus usa isso para nos moldar, Deus usa isso para nos capacitar mais, para nos arregimentar, para que nós tenhamos mais experiência. E na medida que esse vento vai soprando, ele vai tirando aquilo que precisa sair da nossa vida, nós vamos ficando mais experientes. Deus vai trabalhando através daquela situação, Deus vai cuidando de nós no meio desse vento também. Eu fico me lembrando, irmãos, de muitas fases que eu passei no ministério, na vida secular, dificuldade financeira, né? Quantas dificuldades. Eu lembro quando eu casei, logo que eu casei, depois vieram os filhos, 2 filhas pequenas, congregava em igrejas longe, morava em Barretos, às vezes a gente tinha que ir a pé, empurrando. A irmã Roberta colocava o carrinho, deitava uma que era menor, a outra em pé no carrinho ali, eu empurrava um pouco, ela empurrava um pouco. Quando tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, nós íamos de ônibus. Isso é o vento oriental. Deus está trabalhando. Eu jamais imaginava que Deus estava me moldando, trabalhando na minha vida em algumas áreas, para que Ele fosse me preparar para o ministério, para desenvolver o ministério pastoral. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca imaginei que hoje eu poderia estar aqui pregando, que eu passaria por igrejas onde eu passei pastoreando. Deus trouxe o vento oriental para que Ele pudesse me preparar, para que hoje eu estivesse aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por esse tipo de vento, mas se tiver, Deus está te preparando. Deus está trabalhando na sua vida nesse momento, para que você possa
entender o propósito que Ele tem com você. Vamos ver um outro texto aqui, que eu fiquei pensando nessa questão ministerial, no capítulo 1 de Cantares, verso 6. Cantares 1:6. Quando você vai trabalhar na obra de Deus, fazer alguma coisa para a obra de Deus, principalmente o ministério pastoral, você precisa renunciar a muita coisa. Às vezes você precisa cuidar de alguma coisa do Senhor, e às vezes precisa deixar até alguma coisa sua. Olha o que a Bíblia diz: não repareis por eu ser morena. Quem está falando isso aí é a Sulamita, a esposa de Salomão. Ela morena porque ela vai dizer: eu sou queimada pelo sol, né? Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas, e a minha vinha, porém, não guardei. O que ela está dizendo aqui, numa linguagem poética? Está dizendo que às vezes nós precisamos deixar algumas coisas nossas para cuidar das coisas do Senhor. Ela não pôde cuidar da sua vinha, porque ela estava guardando a vinha do seu Senhor. Salomão é um tipo de Deus, de Cristo, e a Sulamita é um tipo da igreja. Você sabia que a palavra Salomão vem do vocábulo shalom, significa paz, e Sulamita é o lado feminino desse vocábulo, significa aquela que é detentora da paz, aquela que possui a paz, porque a igreja possui a paz do seu Senhor, o príncipe da paz, Jesus Cristo. Então, irmãos, eu fiquei pensando que teve momentos que eu estava na obra de Deus, dificuldade financeira, querendo parar, abandonar para ir voltar a trabalhar, e naquele momento Deus falava comigo, usava alguém, usava pessoas para me ajudar. Eu estava deixando de cuidar da minha vinha para cuidar da vinha do Senhor. E quando eu faço alguma coisa na obra de Deus, ainda que eu leve algum prejuízo, que aparentemente eu estou tendo, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. E o escritor aos Hebreus, ele fala com muita propriedade, dizendo: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vós prestastes aos santos, e ainda prestai. Se você fez alguma coisa no reino de Deus, mesmo que você pense: eu tive prejuízo, isso me trouxe prejuízo, Deus não deixará você em prejuízo. Deus criará uma situação para que você receba, porque Deus é justo. Eu posso te dar algum prejuízo, mas Deus não. Quantas vezes, né, Deus usou alguém para nos ajudar, para criar alguma situação para nos ajudar. Quando esse vento vem, irmãos, o vento oriental, Deus realmente está trabalhando para que nós possamos ser aprimorados. Agora, depois do vento oriental, vem o vento ocidental também, vem do ocidente. Esse vento ocidental, ele é pior num sentido do que o vento oriental. Sabe por quê? Porque ele vem devastando tudo. Ele é muito forte. É como aqueles furacões que atingem a América do Norte, talvez o nível 5. Ele vem tirando, mas olha, irmãos, tem uma coisa: quando o vento ocidental começa a soprar, significa que Deus está mudando a gente de fase. Está passando aquele tempo que você está sendo aprimorado, está passando aquele tempo de escassez, para vir uma nova fase, quem sabe de um pouco mais de abundância, quem sabe de um pouco mais de resultado. Mas uma coisa é certa: ele vem devastando, porque ele vai limpar o resto daquilo que precisa ser tirado. Ele vai limpar as arestas, ele vai tirar aquilo que ainda está nos comprometendo. Vamos ler mais um texto, Êxodo 10:19. Qual foi o vento que trouxe os gafanhotos que nós lemos? O vento oriental. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 10:19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, olha aí, muito forte, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Perceberam? O vento oriental trouxe a escassez, trouxe a destruição,
trouxe os gafanhotos, agora vem o vento ocidental, você pensa, agora vai acabar tudo mesmo. Eu já estava numa situação difícil, agora as coisas vão complicar, mas é porque Deus está mudando a tua fase de vida. Deus agora vai tirar a escassez, Deus vai tirar os gafanhotos, Deus vai lançar no mar vermelho, não vai ficar um só gafanhoto. Deus agora tratará com você e comigo de uma outra forma. Deus há de preparar algo mais excelente agora, porque a escassez vai passar. O vento vem forte, vem, mas é para limpar aquilo que ainda precisa. Irmãos, Deus olha para nós, e Deus, Ele sempre vai aferir o nosso coração. Deus é especialista. Vocês prestaram atenção na palavra que a irmã Eliane leu aqui nessa noite? Salmo 139. O salmista diz assim: tu conheces e sondas os meus rins. O que significa isso? Rins e coração, no contexto poético judaico, significa a mente do ser humano. Deus sonda o que está aqui dentro. Você lembra que Paulo disse: aquilo que não subiu ao coração do homem? O coração está aqui, ó. Mas Paulo diz: aquilo que não subiu é a mente do ser humano. Deus está sondando as nossas mentes aqui nessa noite. Qual é a minha e a tua intenção em relação à obra de Deus, ao reino de Deus, às coisas de Deus? Não te preocupe com aquilo que Deus tem falado com você. Você pode pensar: mas o que eu vou fazer? Eu vou viver do quê? Como eu vou trabalhar? Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos. As solicitudes da vida, você sabe o que é isso? Solicitudes da vida. Jesus falou tudo aquilo que nós precisamos: dinheiro para pôr gasolina, dinheiro para pagar a escola de filho, dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para comprar remédio. Jesus disse assim: por que as dais solícitos por aquilo que haveis de comer ou beber? Olhai para as aves do céu, elas não têm celeiro. Olhai para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como os lírios do campo. As aves do céu, Deus cuida delas, elas não têm celeiro, mas Deus prepara o alimento para elas todos os dias. Eu e você somos mais importantes do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus olha para nós e Ele sabe detalhadamente aquilo que nós precisamos. Nós ficamos solícitos, nós ficamos preocupados, porque nós, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nós não conseguimos depositar totalmente a confiança nele. Mas o vento que vem, por mais forte que seja, Deus está limpando, Deus está tirando, porque Ele vai preparar, Ele vai trabalhar na mente dos homens, Ele vai criar uma situação, Ele vai preparar um caminho mais excelente, Ele vai preparar alguma coisa que talvez nem nós imaginemos, para que Ele possa cuidar de nós, da nossa família. Deus é aquele que cuida de nós no meio do vento. Glória a Deus. Depois que passa, estou falando de fases da nossa vida. Depois que passa o vento, esse vento chamado ocidental, vem o vento norte. O vento que vem do norte, quando a gente vai estudar ele nas escrituras, a gente percebe que esse vento, ele é suave. Ó, veio o vento que trouxe escassez, que trouxe calor. Depois veio o vento violento, limpou a escassez, limpou os gafanhotos. Aí vem um vento suave, uma brisa suave. E aí é o tempo que começa, como diz o livro de Cantares, a primavera. Você sabe que a palavra primavera e outono, ela não aparece no livro, na Bíblia. Você não vai achar essa palavra na Bíblia. Só aparece inverno e verão. Mas quando você lê o livro de Cantares, você vai perceber que ele fala: o tempo de cantar chegou. Os pássaros, as flores, as vides estão em flores. Não usa a terminologia primavera, mas a estação que nasce flores, primavera. As 4 estações estão na Bíblia. 2 são descritas pelos seus nomes, inverno e verão. As outras 2 não, mas elas são descritas também nos acontecimentos que acontecem. Então, irmãos, depois que passar, vamos projetar aqui, ó, Cantares capítulo 4, do 1 ao 6, o vento norte, a brisa suave. Deus está nessa brisa, Deus sopra uma brisa suave.
Deus fala conosco das maneiras mais diversas possíveis. Você já ouviu a voz dele hoje? Ele já falou com você, você já falou com ele, você já disse para ele que você ama ele nessa noite. Como diz aí? Cantares capítulo 4, a partir do verso 1. Comece: formosa, amada minha, eis que é formosa os teus olhos, como pombas por detrás do teu véu. Teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Os teus dentes como o rebanho das ovelhas. Isso aqui é tudo poético, é uma linguagem poética. Tosquiadas que sobem do lavadouro, das quais cada uma tem gêmeos, e nenhuma delas é desfilhada. Glória a Deus. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca formosa, e as tuas faces são como as metades de uma romã por detrás do teu véu. Aqui ele está tecendo elogios para a sua igreja, para a sua amada, para aquela que ele comprou, para aquela que ele remiu, aquela que ele comprou com seu próprio sangue, a igreja do Senhor. Agora, quando a gente abre a Bíblia, vou dar um outro texto aqui para a gente ler. Observe, ainda no livro de Cantares, quero que você preste atenção. Eu não vou ser longo nessa mensagem, vou ser sucinto, para que nós possamos entender aquilo que Deus está falando conosco nessa noite. No capítulo 2, primeiro ele dá uma descrição no capítulo 4, do que ele acha, do que ele sente em relação a ela. Agora olha o capítulo 2, verso 10 em diante. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. Sabe o que tem inverno? Escassez. Sabe o que tem no inverno? Dificuldade, dias sombrios. Aí ele diz assim: a chuva cessou e se foi, apareceram as flores. Olha a primavera na terra, o tempo de cantar chegou, a voz da rolinha se ouve na nossa terra, a figueira já deu seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, meu amor, formosa minha, e vem. É claro que aqui tem uma questão poética, profética também, que eu não vou entrar, mas vocês perceberam aqui que a primavera chegou, passou o vento forte, passou a turbulência. Os irmãos já pararam para pensar como se sentem aquelas pessoas lá na América do Norte, quando vem aqueles furacões, e depois ele vai cessando, vai diminuindo o furor, e depois vai ficando aquele ventinho brando, e termina a tempestade. Quantos de nós não queremos que a tempestade passe? As tempestades podem vir na nossa vida em forma de uma enfermidade, em forma de escassez, em forma de problema conjugal, em forma de problemas familiares, problemas financeiros, problemas no trabalho, dificuldade, quem sabe, de relacionamento. Tudo isso acontece, mas Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele está no controle. Ele pode fazer aquilo que os médicos não podem, o Senhor pode fazer. Essa semana mesmo nós tivemos aí uma experiência, né, irmã Dirce? De um rapaz que estava hospitalizado lá em Rio Preto, estava no estado ruim mesmo, e nós viemos orando, a igreja orando, e o rapaz melhorou assim, de repente. Foi a mão do Senhor, irmãos. O Senhor é todo poderoso, Ele é o Deus vivo, o Deus de Israel. Ele tem poder, e nós temos que crer nele sempre. Glória a Deus. Último vento para a gente terminar. Depois do vento norte vem o vento sul. Esse vento sul, ele é aquele que traz agora a maturação das frutas, dos frutos. Os frutos agora, eles ficam maduros, prontos, é o momento de colher, estão prontos para ser colhidos. Porque todos os períodos da nossa vida, nós não podemos queimar etapas. Nós não podemos chegar num pé de fruta e colher aquela fruta verde, e nem pode ser fora do tempo, passado do tempo, porque senão ela cai, ela apodrece, o seu talo também apodrece e ela cai, não dá sustentabilidade no peso. Então, irmãos, tem o tempo certo,
Deus está falando conosco aqui, quando chegar o vento sul, que é aquele vento ainda mais suave do que o norte, é o tempo de colher as frutas, é o tempo de colher o que você plantou, é o tempo de você colher toda a turbulência, todos os frutos que você foi plantando na turbulência. Chegará um tempo na nossa vida, que Deus preparará para que nós venhamos a colher os frutos, e nós levantaremos a mão, e louvaremos o seu nome, e diremos: só o Senhor é Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Vamos ler um texto, Jó 37:17, olha o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Irmão, você sabia que Deus tem Deus ele tem um reservatório de ventos? Sabia? Que Deus guarda os ventos no seu tesouro, no seu reservatório? Vamos ler esse texto primeiro, ó. Cujas vestes são quentes, quando acalma sobre a terra, por causa do vento sul. Calma, o vento sul, o vento, aquela brisa suave, mais calma ainda do que o vento do norte. É o momento que nós estamos tranquilos, é o momento que Deus está trabalhando de uma forma que parece que tudo que você coloca a mão dá certo. Já percebeu? Quando as coisas estão dando errado, é tudo errado. Jesus disse que um abismo chama outro abismo, mas quando o vento sul está soprando, você coloca a mão, dá certo. Você coloca a mão ali, também dá certo. Você faz um negócio, as coisas vão dar certo. Você tem uma certa situação, você está temeroso, vai dar certo, porque é o tempo do vento sul. É o tempo que Deus agora está nos dando a capacidade e oportunidade de colher os frutos. Glória a Deus. Deus irmãos, como Deus é perfeito, como Deus é lindo, como Deus é esplêndido, como Ele é longânimo, como Ele é altíssimo, como Ele é maravilhosíssimo, como Ele é o Senhor da terra e do céu e de todas as coisas, como Ele é aquele que fala conosco, como Ele responde às nossas orações, como Ele é aquele que não deixa em momento algum nós estarmos sozinhos e abandonados. Olha aqui, tem uma pessoa aqui dentro dessa igreja que um dia me deu um testemunho, Gustavo. Você lembra, Gustavo? Você estava passando um momento de escassez, você deu um testemunho para mim, e veio um vento perto da sua casa, lembra? E trouxe uma nota de R$100. Você lembra disso aí? Quem será que fez isso, irmãos? Deus. Um dia eu recebi uma cesta básica na minha casa, já faz muito tempo, e até hoje eu não sei quem mandou. Sabiam disso? Eu ia sair de casa, faz muito tempo isso daí, e eu falei para minha esposa assim: faz um café. E ela disse assim: não tem café. E eu saí. Fui sair. Eu voltei um pouco mais tarde, quando eu cheguei, tinha café pronto. E aí ela perguntou para mim assim: você foi no mercado? Não, eu não. Eu falei para ela: não. Aí eu perguntei: você foi, né? Porque tem café? Não. Até porque eu não tinha dinheiro para ir no mercado. E aí ela disse assim: mas chegou o caminhão aqui, ó, do mercado, e parou aqui, e mandou descer uma compra aqui. Ah, vou ligar no mercado. Falei: não é nossa. Não é nossa. Aí eu liguei no mercado, irmãos, e falei com o gerente do mercado, e ele disse assim: não, já está paga essa conta aí. Mas eu não comprei. Não, mas mandaram entregar. Pode ficar sossegado, já foi pago. Quem fez isso, irmãos? Glória a Deus. Deus sabe soprar o vento dele. Deus sabe como fazer, irmãos. Descanse no Senhor, entrega o teu caminho nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz o apóstolo Pedro. Último versículo, para nós terminar. Eu falei para vocês que Deus tem um depósito de vento, Ele tem um tesouro de vento. Salmo 135, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 135, verso 7. Glória a Deus. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Uma outra tradução fala depósitos. Ele controla ou não controla o vento? Ele é o Senhor do vento, irmãos. Ele é o Senhor da chuva.
Ele é o Senhor da neve, Ele é o Senhor das estações, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor do universo, do sol, da lua, das estrelas. Se Deus é o Senhor de tudo isso, se Ele controla o vento, Ele não vai cuidar de alguém como nós, que somos servos dEle. Descansa no Senhor nesta noite, porque o Senhor está no controle absoluto de tudo. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar.